A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Venho aqui através desse vídeo dar um aviso aos pastores, aos líderes em geral. Meus irmãos, posso considerá-los como irmãos porque vocês confessaram a Cristo, batizaram-se nas águas, muitos receberam o Espírito Santo, muitos foram chamados pelo Pai Eterno, mas hoje muitos de vocês, meus irmãos, se desviaram. Muitos de vocês já estão descendo ao inferno. Muitos de vocês já perderam a salvação de vocês. O nome de vocês foram rabiscados do livro da vida, foram apagados do livro da vida. Então eu venho aqui contar, e de fato já está acontecendo, que Deus está avisando que vai passar nos altares, que ia passar nos altares, e que permitiria que muitos descessem a sepultura. E quem está no altar são a liderança, né? Pastores, bispos, diáconos, evangelista, pastora, bispo, o que for. E Deus disse que ia passar nos altares. Sendo assim, de fato, isso já está acontecendo. Com certeza, vocês estão vendo quantos pregadores estão pregando e do nada morrem no altar. Esses dias eu vi uma mulher, ela estava pregando no altar e ela desligou do nada, ela morreu do nada. O corpo dela desligou no alto. E agora 2020 isso vai ficar bem pior. É a mão do nosso Pai descendo com juízo sobre esses altares que infelizmente já não estão mais servindo a Ele como deveriam. Estão servindo ao mal. Infelizmente a maioria dos pastores se envolveram com maçonaria, se envolveram com bruxaria, com feitiçaria. E eles pensam que vão entrar no céu. Eles pensam que assim vão conseguir entrar no céu. Meus irmãos, vocês não estão pregando a doutrina do corpo que Deus já mandou. Ele já falou comigo, me deu 5 visões sobre a doutrina do corpo, e inclusive mandou falar com um pastor que mora perto da minha casa, que as ovelhas dele está tudo indo para o inferno por causa de pintura, maquiagem, de cortar cabelo, de pintar cabelo, de colocar aqueles cabelos de plástico na cabeça, o cabelo humano falso na cabeça, tirando a imagem de Deus, que Deus deu a cada uma daquelas ovelhas que está na mão dele. E a rapaziada lá, do grupo lá de jovens, ou de senhores, de senhoras, tudo está indo para o inferno. Porque infelizmente os pastores se tornaram covardes e as almas estão indo para o inferno. Jesus falou assim para os fariseus e saduceus: como vocês vão escapar da condenação ao inferno? Jesus falou bem claro: vocês viajam o mundo todo, vocês quem? A liderança em geral. Vocês viajam o mundo todo procurando alguém para seguir a sua religião, ou até mesmo as suas vontades, e faz essa pessoa merecedora 2 vezes do inferno. Pastores, vocês estão fazendo isso. Eu não sou um pastor. Eu sou um evangelista. Eu vou pregar a palavra porque eu já tentei pregar em denominação, já tentei ficar, mas a maioria desses mesmos pastores falsos me expulsaram. Pastoras falsas me expulsaram. E a Bíblia diverte sobre os falsos líderes, sobre os falsos mestres. Você, irmãozinho, que não sabe ler, que está na mão desses falsos mestres, é difícil aconselhar alguém a sair de uma denominação, de uma igreja, né? Entre aspas, porque igreja somos nós, mas eu vou falar igreja para o pessoal entender. Se você tem uma igreja que tem um pastor falso, que lá ele permite tudo, que lá ele não puxa a rédea de ninguém, que lá o homem pode ficar à vontade sem camisa, que pode ficar de bermuda, que a mulher pode usar brinco, que a mulher pode botar esmalte, que a mulher pode cortar o cabelo, que ela pode colocar roupa apertada, eu te aconselho a sair desse lugar. Te aconselho a sair do lugar, porque esse pastor teu, essa liderança tua, são todos eles cangulosos, são todos eles condenados ao inferno,
e ainda vai te fazer 2 vezes merecedor e merecedor do inferno. Aí você vai me perguntar assim, mas aonde eu vou ficar? Tenta procurar um lugar onde alguém prega verdadeiramente a palavra de Deus e repreende você em relação a essas coisas. Repreender e também aconselha a não usar isso. Aí eu vou dar o que eu recebi do Senhor, tá? Através de um testemunho. Por que santificar o corpo? Meus irmãos, na hora de entrar no céu, você não vai entrar com essas coisas. Não vai entrar. Lá no céu não tem gente maquiada, pintado. Então quando você coloca essas coisas no seu corpo na terra, você está contaminando o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Se o teu pastor não te avisa isso, é porque ele também está condenado. Vou contar outro segredo, eu não tenho medo de contar aqui. Quando alguém que se diz de Deus, ele se afunda no pecado e ainda continua mentindo, dizendo que é de Deus, dizendo que é de Deus, o que acontece? Espiritualmente, a alma dele, a alma dessa pessoa, tanto faz se é jovem, se é criança, né, já está presa no inferno. A pessoa está viva na terra, mas a alma dela já está presa lá no inferno. Já está presa lá no inferno. Então, muitas das almas de pastores já estão presas lá. Eles também precisam de libertação, mas eles se entregaram. Tem muitos pastores que já foram para a maçonaria, já foram para a bruxaria, já foram para o satanismo. E continua dentro das igrejas, por quê? Satanás está usando eles para ganhar sua alma para o inferno, prometendo a eles riquezas nessa terra, etc, etc. E esse conselho é para os pastores. A alma de vocês já está presa lá no inferno. Se vocês estão vivos na terra, ainda tem como se arrepender. Se vocês fizeram um pacto de sangue que é quase impossível de se desfazer, porque nada é impossível para o sangue de Jesus. Se arrependam, pastores. Comece a pregar a doutrina. Quando o Senhor falou comigo, através de sonho, que eu fosse até esse pastor e falasse lá com ele que a teologia que ele fez, essa teologia humana, essa teologia moderna que não serve para nada, Deus está falando, essa teologia moderna não serve para nada. E no sonho que eu tive de revelação, Deus me mostrou que ele é um teólogo e que ele tem muita sabedoria na teologia que ele fez faculdade de teologia. Ele me mostrou isso, mas que ele foi chamado para ser um pastor. Só que ele me mostrou que a teologia que ele tem não serve para nada e está cegando ele do mundo espiritual, da realidade espiritual. E quando eu fui, eu falando com ele, quando eu acabei de falar com ele, Deus me transportou, mudou a visão do sonho e me mostrou as ovelhas que ele tem. Todas as ovelhas pintadas, maquiadas, batom com cor de ouro, vermelho, cabelo estranho. E Deus falou bem claro, o Espírito Santo falou comigo assim, ó, tá vendo esse povo aí, ó, ovelha dele? Todos eles estão indo para o inferno, inclusive ele. Então eu tenho certeza que a maioria dessas almas que está com ele, a alma dela já está viva na terra para extensão. Isso é coisa espiritual. A pessoa está viva na terra, mas a alma dela já está presa no inferno, já sofrendo. Só que na terra ela não sabe, essa pessoa não sabe. Mas se ela não for espiritual. E esse pastor está preso. E muitos pastores estão presos. Não vou dar nome de nenhum pastor não, porque a árvore se conhece pelos seus frutos. Agora, e não é só árvore, além disso, né? Tem também o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo consegue identificar os falsos. Uma vez eu fui num lugar atrás da minha esposa lá. Chegando lá, o pastor ainda não estava. Era para começar, parece que 7 horas, ele chegou às 7h30. Quando ele chegou, assim que eu olhei para ele, na hora o Espírito Santo falou comigo, é um falso profeta. É um cão guloso. Na hora, sem contar a roupa indecente que ele estava. A blusinha apertadinha, colada no corpo, a calça apertadinha, mostrando as coisas íntimas dele. Uma vergonha. E muita gente vai atrás dele porque ele profetiza. Mas Deus me mostrou que ele profetiza pelo poder do diabo. Esse homem deve ter vendido a alma para o inferno. E eu sei o que eu estou falando. Não tenho medo de falar isso. Então, pastores, se arrependam. Se arrependam no nome de Jesus.
vocês estão sob juízo de Deus. Já começou a mão de Deus passar nos altares. E eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tive uma experiência através de um sonho com o Senhor. Não sei porque o Senhor fez aquilo, mas eu vou falar aqui porque veio um entendimento sobre isso. Se ele vai passar nos altares, e eu vi aquela senhora, aquela pastora que estava pregando, ela em pé, ela caiu como uma árvore depois, que a alma, ali eu sei que a alma dela saiu do corpo, foi arrancada do corpo. E o corpo dela caiu no chão. Ela estava em pé, com certeza um anjo ou um demônio, eu não sei para onde que ela foi, não posso afirmar que ela foi para o céu, se foi para o inferno, mas um espírito veio, pega e leva, muito rápido, e ela, bum, foi em pé, foi para o chão. Ali ela morreu no automático. Isso ali eu vi no sonho e aconteceu comigo. Eu estava no lugar vendo umas crianças jogando futebol. Inclusive meu filho quis jogar futebol, eu deixei ele ir. E não é aconselhável o homem ficar jogando futebol. Quem é servo de Deus não é. Tá? Esquece futebol, esquece qualquer tipo de esporte. Eu era lutador de artes marciais, abandonei tudo. Subia no ringue, tirava a camisa para lutar, lutava a ponto de me machucar. Então esquece qualquer tipo de esporte. E meu filho começou a jogar futebol, voltando ao sonho. Aí eu fui, me empolguei e fui brincar também, porque era criança, tudo criança de 12 anos, 10, 12 anos, 13 anos. E depois eu encerrei, o sonho mudou, né? E eu fui para a lateral do campo, atrás da trave. Era um campo de futebol de grama, né? Gramado. E eu estava agachado, mexendo como se fosse tipo um acampamento, né? Como um piquenique, como se fosse um piquenique. E tinha outras pessoas também bem pouco, eu olhando para baixo, mexendo, agachado, né? Agachado. Daqui a pouco eu olho para o meu lado esquerdo, o que eu estou falando aqui pelo Espírito Santo, não estou mentindo. Eu olho pelo meu lado esquerdo e vejo um anjo voando na minha direção. Eu olho assim, quando eu olho, eu falo assim mesmo, e o anjo do Senhor. Quando eu falo, e o anjo do Senhor, ele já pega a minha alma pela mão e arranca do meu corpo. Eu vou dar uma ideia do que o anjo fez. Quando você acende a luz, você dá um toque no interruptor, ela acende instantaneamente. E quando você desliga, ela apaga instantaneamente. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu falei, o anjo do Senhor, ele já pegou na minha mão e já arrancou, como se fosse um interruptor desligando a luz. E ele pegou pela minha mão e foi numa velocidade fora do comum, que eu passava por dentro de várias paredes, eu via várias coisas ao mesmo tempo. Eu sabia que meu corpo caiu, da forma que eu estava abaixado, eu vi meu corpo caindo para frente. Aí ele começou a ir reto, eu falei, eu fiquei olhando assim, daqui a pouco veio na minha cabeça porque o anjo foi reto, daqui a pouco ele começou a desviar e descer. Aí eu falei, vou visitar o inferno agora, na minha cabeça. Ali eu não estava com o sentimento de estar condenado, não. Eu estava com o sentimento de que eu ia visitar o inferno naquela hora. E quando começou a descer, eu comecei a ficar desesperado também. Porque eu pensei comigo, vou visitar o inferno agora. Eu falei, caramba, vou visitar o inferno agora. Assim, num sonho. E eu acordei. Acordei desesperado, com medo. Eu estava dormindo com a luz apagada. Fiquei olhando assim desesperado. A luz que eu estava apagada, mas da cozinha estava acesa. E eu fiquei com medo, meu coração bum, batendo muito rápido. O que eu quero dizer com isso? Pode ser, no meu sonho foi um anjo do Senhor. Um anjo que confessa que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou o terceiro dia. E que Ele voltou para o céu da onde que Ele veio. Quando eu estou vendo agora que Deus está avisando direto, que a partir de 2020, muitos pastores que já estão com as suas almas presas no inferno vão morrer sem a salvação, porque Ele está tendo muita misericórdia para eles, e eles não estão se arrependendo desse evangelho de prosperidade, se arrependendo dessas mentiras, se arrependendo desse evangelho que só fala de dinheiro, não fala da salvação pelo sangue de Jesus,
não adverte as suas ovelhas em relação a brincos, maquiagem, ou seja, a vaidade em geral. Não adverte aos varões em relação às suas roupas apertadas, ficar sem camisa, jogar futebol, andar de canela para fora. Não pode, não pode, pronto, acabou. Eu estou falando porque eu vi, o Senhor me deu já 5 visões. 5 visões em relação a isso. Em sonhos, a maioria. Se não me engano, todos. São todos em sonhos. E eu não estou aqui de brincadeira. Eu mesmo já ando de calça faz muito tempo. E fico o tempo todo de camisa. As camisas que eu uso no máximo vai até o cotovelo. Tá? Mas Deus já mandou me santificar mais. Só que eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu não estou nem esperar o tempo dele. E o que é me santificar mais? É que Ele quer que eu ande mais coberto ainda. Porque tem obra na minha vida, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho que esperar o tempo dele na minha vida acontecer para que eu faça mais. Então é isso que os pastores estão deixando de fazer. Ou seja, a liderança em geral. Pastor, porque todo mundo considera alguém que prega a palavra como pastor. Mas eu estou dizendo a liderança em geral, evangelista, diáconos, bispo, bispa, pastora, pastor, o que for. Tem que pregar a verdade. Ontem eu estava vindo de uma visita na casa de uma senhora, que está teimosa, Deus deu a cura para ela, mas ela está teimando e vai acabar cancelando. Tem isso também, a pessoa recebe a cura, não acredita, cancela, não recebe. O anjo da bênção não vem e entrega, ele volta, porque a pessoa não recebeu. E eu estava vindo no meio do caminho com a minha esposa, não estou julgando, pelo amor do Senhor Jesus. Vocês não conhecem meu coração, mas Jesus e meu Pai me conhecem, e o Espírito Santo também. As mulheres andando de vestido, deu para entender que elas são de Deus. Tanto é que eu dei a paz do Senhor para elas. Mas, infelizmente, as mulheres estavam de saia até o pé, só que com rachadura do lado do vestido. Uma estava com a saia acima do joelho. Meus irmãos, não pode, mulheres, ou vocês usam um vestido que tampe aqui os ombrinhos também, tampa aqui o braço um pouco, tá? Tampe tudo até embaixo, sem rachadura. Quando eu digo rachadura, é aquela abertura que tem, como se fosse cortada a saia aqui na lateral. Não pode, nem na frente, nem um pedacinho lá no pé, nem nada, tem que ser completa. Tinha 2 assim, e tinha uma que estava com uma saia jeans. O Senhor já falou que todo jeans não é dele, esse pano não é para cristão usar, não é para cristão usar. Porque o jeans, eu vou repetir, o jeans está no mercado há anos. Por quê? Porque os homens que criaram o jeans receberam inspirações dos demônios. E o dono do jeans era satanista. E ele oferece sacrifícios de animais humanos a Satanás para que o jeans permaneça no mercado, principalmente entrando no corpo dos cristãos, como está acontecendo. E essa senhora que eu vi, uma delas, das 3, estava com calça jeans acima do joelho. O povo não sabe se vestir. O povo perdeu a direção. Por quê? A maioria das igrejas tiraram o regulamento interno em relação à doutrina do corpo. E a maioria dos pastores, não estou dizendo todos, tá? Presta atenção. Se eu só falasse todo mundo, eu estaria errado. Aí eu estaria julgando aqueles que falam a verdade, principalmente eu. Mas quando eu digo a maioria dos pastores, vamos lá, de cada 10 pastores, 2 falam a verdade, ou 1, 8 ou 9 continuam na mentira e estão com as suas almas presas no inferno. E vão descer ao inferno se morrer assim. A noiva tem que estar limpa para a volta de Jesus Cristo. Por isso que vai ter muitos irmãos que vai ficar para a grande tribulação. Vai ficar para a grande tribulação, vai ficar com fome, vai ficar com sede, vai ser perseguido, vai ter que perder a sua cabeça, porque o Espírito Santo vai sair com a noiva é preparada, a noiva que realmente aceitou o chamado, que as mulheres que abandonaram a maquiagem, que abandonou tudo desse mundo, ficou natural como Deus a fez desde pequeno. Tira batom, tira maquiagem, tira isso tudo, aprende. Mas lá na minha igreja permite, não tem nada a ver. Tá bom, o demônio não tem nada a ver, está andando em muitos desses lugares aí. E esse demônio não tem nada a ver, quando você morrer, você vai ver o demônio pombagia que não tem nada a ver te pegando.
Você não vai ver, você é homem, vai ver lá o demônio, ou o tranca-rua, o Zé Pilintra, ou o Chico da Morte. Na hora que tu falar, não tem nada a ver, não tem nada a ver, quando tu morrer, tu vai ver ele te pegando. Acha que eu vim fazer esse vídeo aqui de brincadeira? A Bíblia avisa, Jesus avisa sobre os falsos mestres. Mateus 23 todo, você lê Mateus 23 todo, você vê Jesus falando com os saduceus, os mestres da lei e os fariseus. E alguns chefes do povo de Israel e alguns levitas. E eles extremamente ignorantes em relação à palavra do nosso Senhor e Salvador. E detalhe, eles eram líderes religiosos daquele povo, povo escolhido de Deus, e eles mesmos entregaram Jesus para morrer na mão da política, no caso dos romanos. O próprio sangue do povo de Deus, que é o mesmo sangue de Jesus, mataram o Senhor Jesus porque ele falava e pregava a verdade. Se você está numa igreja que permite tudo, pode ter certeza que você está descendo ao inferno. Eu sei que dentro dessas igrejas, esses líderes falsos têm remanescente, que vai ver o vídeo e vai falar assim, opa, porque eu tenho uma experiência para contar mais uma. Eu, quando eu achava que Deus só queria o meu coração, porque ninguém me falava que tinha que ficar na doutrina, eu tinha o Espírito Santo. Mas aí eu não tinha ouvido sobre a doutrina, então eu estava na ignorância. Quando eu passei a ouvir da doutrina, aí já saí da ignorância. Enquanto, irmão, você está na ignorância é uma coisa. Quando você sai da ignorância, já é outra coisa. Você tem que se converter. Você tem que abandonar. Então, quando você vê esse vídeo, você já não está mais na ignorância. Ele está sujeito a pagar no julgamento final. E quando morrer, descer ao inferno. Não importa quem for. Tem que abandonar os pecados, tem que se arrepender. Eu me arrependi e procuro me arrepender todo dia de alguma coisa. Ninguém é santo. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e já cometeu pecado no seu coração. Só que já disse a diferença dos que pecam com o Espírito Santo e os que não pecam, os que pecam sem o Espírito Santo. Repetindo, tem diferença dos que pecam com o Espírito Santo e dos que pecam sem o Espírito Santo. Os que pecam com o Espírito Santo, ele imediatamente o Senhor me perdoa. Vai para a oração, coloca o joelho no chão e pede perdão. E os pecados não são tão graves. É coisa da cabeça. Quer ver um tipo de pecado? Que eu, de vez em quando eu cometo, fico brincando o tempo todo. Né? Eu brinco aqui, mais com a minha esposa, mais com o meu filho. Fora daqui é um pouco mais difícil de eu brincar. Né? Porque eu tenho que estar sério. Mas na minha casa eu fico brincando. Né? E quem me conhece já sabe que eu fico brincando o tempo todo. Então, sem querer, eu brinco, eu invento uma história, entendeu? Que não é verdade. Deixa eu ver um exemplo aqui. Tá difícil aqui agora lembrar que eu brinquei com a minha esposa ontem e eu falei, isso é mentira. E eu pedi perdão na hora. Entendeu? Então, assim, por que eu consigo controlar? Por causa do Espírito Santo. Entendeu? Um tipo de brincadeira. Quer ver? Fingir que tem uma barata em alguém. Tem uma barata nas suas costas, só que não tem. Aí a pessoa fica desesperada lá tentando tirar a barata, só que não tem. É um tipo de mentira que a gente pode cometer. Isso pode trazer um agravo no mundo espiritual? Pode, então a gente tem que se arrepender. E eu aconselho, depois que eu brinquei, a última vez que eu brinquei com a minha esposa, eu brinco, peraí, isso é mentira, eu tenho que me desfazer disso. O Espírito Santo, ele me alertou. Agora, quem não tem o Espírito Santo, ele vai continuar, e vai entrar nos pecados piores, de coisas graves, coisa mais grave, e vai se afundando. Ele vai se afundando mais e mais no pecado. Ele não tem o Espírito Santo para avisar. E os que têm o Espírito Santo, enquanto ele não sabe, ele é inocente. Mas no momento que ele começa a ouvir que isso é pecado, ele já não é mais inocente. Ou seja, Deus não levou o tempo de ignorância dessa pessoa.
como ele não levou o tempo de ignorância. Quando eu achava que Deus só queria meu coração, eu andava de bermuda, eu continuava lutando, eu continuava ficando sem camisa na rua, andando com um shortinho do tempo de Muay Thai que eu treinava, um shortinho pequenininho. Ia para a praia, não esquentava com nada. Mas eu tinha o Espírito Santo. Tempo de ignorância. Quando eu passei a ouvir, acabou o tempo de ignorância e começou a vir juízo sobre mim. Comecei a ser atacado por demônios, por pombagira. Porque Deus, Ele conhece a cada um de nós. Então, pastor, se arrependo. Se arrependo. Já contei a experiência do anjo que veio e arrancou minha alma do corpo. E detalhe, o anjo veio, pegou na minha mão e levou. Eu não tive tempo de chegar e, não, eu não quero ir. Não teve isso não, meus irmãos. Não teve isso não. Tanto é que eu acordei e fiquei cheio de medo. De que em qualquer momento o anjo viesse me buscar e me levar embora. Mas eu fiquei mais preocupado de ele vir arrancar minha alma e me levar lá para o inferno. Bem, para mim isso aí foi uma demonstração do glorioso poder do nosso Pai. Que se ele mandar um demônio, porque ele está sob o comando de tudo. O demônio, o Satanás, o demônio tem que respeitar o Senhor. Se Deus mandar o anjo da morte visitar você no altar, ou na sua casa, onde você estiver, ele vai ir e vai arrancar sua alma do corpo, como fez comigo. Pastor, liderança, vai ir e vai arrancar o corpo de vocês do corpo, a alma do corpo de vocês, e não vai ter misericórdia. Não vai ter misericórdia. Não teve tempo de reclamar. Eu só olhei para o lado e falei. E o anjo do Senhor, quando eu estava vendo, já estava voando. Já estava fora do corpo. E já estava descendo no inferno. Parece que Deus me tocou no dia de hoje para avisar, porque eu vi um vídeo que em 2020 os altares vão ser visitados. E muitos dos pastores e liderança em geral vão descer ao inferno. Porque não estão se arrependendo e não estão levando as suas ovelhas ao arrependimento. Deus vai cobrar de vocês. Eu sou um evangelista. Prego na rua, não dou massagem para ninguém não. E nem para vocês, pastores. Se eu encontrar um falso de você, eu vou falar, se arrependa. Você é um mentiroso falso. Está no inferno. Sua alma já está no inferno. Se tu se arrepender, de fato, genuinamente começar a pregar o evangelho de fato, você vai sair do inferno, sua alma vai estar no céu. Aí, os outros falam assim, isso está na Bíblia. Por quê? Os teólogos, com essa teologia moderna, que Deus falou que não serve para nada, vai querer dizer se isso está na Bíblia. Ele tem que pegar a Bíblia para mostrar em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 2 até 4. A experiência que Paulo teve. A experiência que Paulo teve, só que ele não contou muita coisa na Bíblia, mas ele deve ter contado aos irmãos do tempo dele. Porque ele foi ao terceiro céu e ele viu coisas lá. Eu já fui até o céu, também já vi. Em arrebatamento de sentido. E também em sonho, ao qual eu me vi de vestes brancas e vestido com uma capa. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 2 até 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então isso prova que sim, Deus pode arrebatar o terceiro céu. Naquele período talvez Paulo não teve entendimento. Não teve entendimento. Mas acredito que teve sim depois que nosso Pai dá um entendimento através do Espírito Santo que ele teve. Ou seja, a alma do Paulo foi arrebatada até o terceiro céu ao paraíso. E ele viu coisas lá inefáveis. Ele viu o céu, ele viu os anjos, deve ter visto o trono de Deus, deve ter visto a luz, deve ter visto pessoas que já morreram e morreram em Cristo, cheios do Espírito Santo, já estão lá. Entendeu? Devia ter visto
o Estevão, que morreu apedrejado por pregar o evangelho àqueles incrédulos dos líderes de antigamente, do tempo de Jesus. E o engraçado que quem persegue mais um outro irmão é aquele que diz que é servo de Deus. Exatamente como aconteceu no tempo de Jesus. Quem mais perseguia Jesus não era o povo, e não eram os gentios, aliás, o estrangeiro, no caso os romanos. Era o povo que se dizia de Deus. E mais ainda, pior ainda, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os saduceus, os fariseus e os levitas. Todos eles líderes que se diziam servos de Deus. São eles que perseguem mais. Só que eu falo mais uma coisa aqui. Quando você persegue um homem que é cheio de Deus, você não está perseguindo o homem, você está perseguindo a Jesus Cristo que está nele e o Espírito Santo que está nele. E você pode perder a sua salvação blasfemando contra o Espírito Santo. Irmão, vigia nessa parte. Se alguém me perseguir, eu nem esquento mais, que eu falo, o Senhor está perseguindo o Senhor, não está perseguindo a mim. Aí me pergunta, como é que tu pode provar isso? Eu provo na própria Bíblia. Quando Saulo, que ainda era um fariseu, estava com carta do Sinédrio, ou seja, dos líderes, para perseguir os cristãos que serviam fielmente a Jesus Cristo. E ele estava na estrada de Damasco, indo para Damasco. Apareceu para ele Jesus Cristo. O nome dele ainda era Saulo. Apareceu para ele Jesus Cristo. E Jesus falou assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus não falou assim, Saulo, Saulo, por que você persegue aos meus, a minha igreja? Não. Jesus falou, por que você me persegue? Então todos os que Paulo matou, colocou na cadeia, chicoteou, humilhou, maltratou, era a Jesus que ele estava fazendo isso, não era as pessoas. Isso são coisas espirituais, meus irmãos. É só em jejuns e orações que você vê essas coisas na Bíblia. Aí você não consegue sair da mão do falso pastor que você tem, a falsa pastora. Infelizmente, eu vou, na maioria das igrejas eu fui aqui em volta da minha casa, tentando achar um lugar para eu poder participar, porque eu não tenho denominação. Eu cultuo Deus em casa, e muitas pessoas não entendem isso, falam, não, é desviado. Desviado é você dentro de uma denominação de que o teu pastor é falso e está na bruxaria, está na macumba, está tendo o poder do diabo para revelar na sua vida, porque o diabo revela as coisas que ele pode ver na sua vida ao pastor, que ele está servindo ao diabo. O diabo pode revelar também. Só que é o seguinte, mudar a sua vida, te dar paz, só Jesus Cristo e o Espírito Santo. Pode ver, o pastor revela um monte de coisa. Sabe como é fácil descobrir? O pastor revela para você. Vamos supor que acontece. Se isso não trazer paz ao teu coração, como o Espírito Santo dá, e você continuar, além de ter acontecido, mas continuar atribulado ainda, ou atribulado, não veio de Deus. Não veio de Deus, ele pode profetizar, mas se não trazer paz, pode até acontecer, o diabo faz acontecer. Mas se isso não te trazer paz, não te transformar numa nova criatura, não veio de Deus. Por isso que você precisa ler a Bíblia, por isso que você precisa estar orando, por isso que você precisa principalmente estar jejuando. Por que jejuar? Porque vai abrir passagem para o Espírito Santo falar com você e te alertar dos perigos dessa terra de escuridão. Dessa terra de escuridão. Espiritualmente falando, a terra ela é escura. Meus irmãos, a terra ela é escura. Pensa comigo. Tira o sol, acaba o sol, acabou o sol. Tira a lua e tira a energia elétrica deste mundo. É um mundo de escuridão. E espiritualmente falando, nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós que temos o Espírito Santo somos a luz do mundo para acordar essas pessoas de que o mundo vai ser destruído e que o mundo já no maligno é que é um mundo escuro. Só vai ter luz de fato nesse mundo quando o nosso Pai vir morar
com a nova Jerusalém aqui na terra, e a luz dele vai iluminar toda. Tanto é que vai ser um novo céu, uma nova terra. E não vai haver mais escuridão, como está escrito em Apocalipse. Para pensar. Pastores que fizeram teologia moderna, essa teologia maçônica, essa teologia iluminati que vocês fizeram não serve de nada, vocês não enxergam o mundo espiritual. Vocês já estão descendo para o inferno. A alma de vocês já está presa lá. São coisas espirituais. E está levando as suas ovelhas para o inferno, e 2 vezes pior ainda, merecedora. Lá no inferno tem muitos que estão lá, porque foram desobedientes. Tem muitos pastores, pastoras, bispos, evangelistas, diáconos, apóstolos. Muitos estão lá, porque não quiseram obedecer. Eu não quero ir para lá, por isso que eu estou falando a verdade. Se arrependam. Aí muitos de vocês vão querer me perseguir. Me perseguir, meus irmãos. Vocês estão perseguindo Jesus. Aí vai se piorar mais a situação de vocês. Bem, que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe até vocês, pastores. Se arrependam. Dá tempo. Está na terra ainda. Dá tempo de a alma de vocês ser arrancada de lá. Se você se arrepender, um anjo de Deus, eu tenho que falar coisa espiritual. Você não entende que vocês fazem teologia do capiroto? Tem que falar assim. Quando você se arrepender, genuinamente, colocar o joelho no chão e falar: Senhor, eu errei, pequei, me envolvi com satanismo, com bruxaria, com tudo que é errado. Eu peço perdão ao Senhor. Dá-me chance, eu faço tudo, eu entrego tudo. Faz igual o Zaqueu, que estava roubando todo mundo. Ele tirou e devolveu o dobro ao povo. Você roubou de um monte de gente, devolve tudo para eles. Se arrependa e Deus vai te resgatar, vai resgatar a tua alma lá. Quando você se arrepender, o anjo do Senhor no mundo espiritual, ele vai descer no inferno, vai pegar a tua alma lá, que está sendo massacrada nesse momento, e vai te levar para o reino dos céus. A alma vai subir. Quando você morrer, você já está lá. É uma coisa espiritual, você não entende, pastor. Vocês são muito cegos. Vocês são muito cegos, por isso que não dá. Eu fico nessa paz aqui, mas dá vontade de dar uma escrachada em vocês. Mas Deus levantou vocês. Quem sou eu para ir contra alguém levantado pelo meu Pai que está no céu? Se eu for contra, eu vou acabar com a mesma história de Saul lá, o que se matou se jogando na espada porque não obedeceu a Deus. Jeremias foi lá e falar com ele. Quem sou eu para ir contra o ungido de Deus? Só que é o seguinte: a verdade pela verdade. Não vou ir contra a tua pessoa, senão vou estar indo contra Jesus. Mas a verdade pela verdade. Está me falando mentira, tem que ouvir a verdade para se arrepender. Se for pecador, eu vou ir contra. Não tem massagem, não tem massagem. E louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo e do nosso Pai glorioso e eterno. Ele que manda em tudo. Satanás tem que ir lá pedir a ele qualquer coisa. Nós temos que obedecer a palavra dele e adorar ele, como está escrito. Adorás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. De todo o coração, de todo o corpo, de toda a alma e de todo o espírito. Deus não quer só o coração, ele quer corpo, alma e espírito. Manter o seu corpo irrepreensível para a volta de Jesus. Manter o seu corpo limpo das coisas do mundo para a volta de Jesus. Se o seu corpo não estiver limpo, tu vai ficar. Por quê? Porque tem bagagem do Egito no seu corpo. Homem, mulher, quem for. Tá, entrega a mensagem. Compartilha, se inscreve no canal, que eu tenho mais coisas para falar. São coisas espirituais. E assim, muita gente não consegue entender. Muita gente não consegue entender, nem porque não tem denominação. Eu explico, gente. Eu peguei a Bíblia, ganhei a Bíblia, alguém pegou o Evangelho para mim, ganhei a Bíblia, comecei a ler dentro de casa, começou a acontecer coisas sobrenaturais. Um dia eu vi 2 demônios dentro da minha casa, eu aceitei Jesus de fato mesmo, entreguei minha vida há 6 anos atrás, e assim, pum, tudo mudou. Tudo mudou. Um mosquito. Então tudo mudou a partir dali. Sirva a Deus há 6 anos sem desviar no caminho. E detalhe, fora de denominações. Nunca participe de nenhuma denominação na terra. Ou seja, igreja de pedra. Quero participar? Quero participar. Só que perto da minha casa não tem. Não tem denominações que pregam a verdade, que vivem a verdade, que tem a presença do Espírito Santo, a qual eu já estou acostumado. Toda vez que eu prego, eu sinto a presença de Deus. É uma coisa gloriosa, é uma coisa muito poderosa. Quem está perto de mim sabe e é testemunha disso. Quem já falei, quem já participou de um culto comigo já sabe.
que a presença de Deus é poderosa. Presença de Deus, tem muita gente que não está mais acostumada a sentir a presença de Deus. Tanto é que quando eu oro uma pessoa, ela sente um impacto, elas ficam viajando como se estivessem em outro mundo, que não conseguem entender. Bem, é tudo para a glória dele. Eu sou apenas um homem. Não olhe para o Leone. Eu sou apenas um homem. Eu sou apenas um homem. Um homem. Carne e osso. Vou morrer também um dia. Como você vai morrer, como todos vão morrer. Sou apenas um homem. Eu não sou Jesus Cristo que age por meio de mim, que trabalha, que cura por meio de mim. Eu sou um homem, um servo humilde de Jesus Cristo. Seja humilde. O reino dos céus é para coração de pessoas que agem como criança. Pessoas humildes, que não querem se achar mais do que os outros, como esses pastores se acham essa liderança toda. E tem um monte de gente brigando para entrar na liderança, para continuar a mesma mentira, a mesma roubalheira. Eu nunca pensei em ser líder, muito menos evangelista. Deus me escolheu para mim ir evangelizar. Ué. Eu falei, não, pai, eu só quero ser um servo do Senhor mesmo, aí o Senhor me usa da forma que o Senhor quiser, né? E amém. Tudo que eu fazer vai ser para o Senhor mesmo, vai ser para mim. E ele falou, não, vai evangelizar. Vai pregar na rua. E eu falei, vou lá. Glórias a Ele. Agora, meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se aí no canal. Eu quero fazer lives ao vivo, eu preciso de 1000 inscritos. Ajuda esse irmão de vocês aí, tá? Vamos nos consertar, porque Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando, vai ficar muita gente para trás. Vai passar na tribulação e vai ser difícil, tá? Fiquem na paz do Senhor Jesus aí.